Olá, Ranger! Quer entender que história é essa de usar cocaína com anestésico de elefante? Vem comigo nesse vídeo que a gente vai desvendar esse mistério fácil. E no episódio de hoje, cocaína e carfentanil. O tiro que saiu pela culatra. Bem, nação rangeriana, e antes da gente entender exatamente qual é a história entre a cocaína e o carfentanil, antes da gente entender o que aconteceu, para ocorrer esse casamento, nós precisamos entender que se tratam de duas substâncias que são consumidas e estão presentes aí com uma distribuição no planeta bastante abrangente. A cocaína está representada por verde, então nós temos aí uma representação dos locais onde há maior consumo, enquanto que o carfentanil é uma droga do grupo dos opioides, representado nesse slide pela sua abrangência na coloração violeta. Então, se tratam de duas drogas que causam dependência química e que estão com uma distribuição geográfica no planeta bastante abrangente, interessante de nós observarmos, que em contrapartida a cocaína ela é uma droga mais antiga, derivado de uma planta, enquanto o carfentanil corresponde a uma substância do grupo dos opioides, utilizado como anestésico na medicina veterinária. Se trata de uma droga sintética e ela é mais recente quando a gente compara com a cocaína. Historicamente, é mais abordado e mais conhecido o casamento da cocaína com a heroína. Essas duas drogas que são ilícitas, elas acabam sendo utilizadas por usuários, por dependentes químicos de uma ou de outra ou de ambas, numa associação que é popularmente denominada por speedball. E interessante notarmos que a associação da cocaína com a heroína, esse casamento, ele deu muito certo no sentido de aumentar a dependência do usuário em relação às duas substâncias, ao mesmo tempo diminuir um pouco os efeitos colaterais que nós temos causados pela cocaína, ao passo que eu aumento os efeitos de sensação, de bem-estar, a euforia. Se nós observarmos nessa figura, a gente nota que ocorre uma potenciação dos efeitos de euforia. Quando utilizadas em conjunto, nós aumentamos em 10 vezes a liberação de dopamina na via de recompensa, que está associada ali ao nosso sistema nervoso central, com o reforço, com a sensação de bem-estar que a droga promove, que funciona também para aumentar, para fomentar o processo de dependência química que essas duas substâncias promovem em seus usuários. A few moments later. Posto isso, o que a gente observa? Quando eu uso a cocaína, eu tenho um aumento da liberação noradrenérgica, serotonética e dopaminérgica. Dopaminérgica é o que eu quero para a sensação de bem-estar. Noradrenérgica e serotonética não, porque vai me trazer efeitos colaterais. Quando eu coloco um opioide em conjunto, o opioide ele faz o quê? A redução dessa atividade noradrenérgica e serotonérgica. Então, os efeitos colaterais da cocaína, eles são atenuados pelos opioides, Que efeitos que seriam esses? Atividade simpático-mimética exacerbada, por exemplo, ela vai ser atenuada. Então, o paciente ou dependente químico que faça uso de cocaína junto com um opioide, nós observamos que o opioide diminui os efeitos colaterais simpáticos da cocaína e isso torna o quê? Uma sensação, uma experiência mais prazerosa ainda
para o dependente químico, porque ele vai ter a sensação de bem-estar, sem ter irritação, sem ter insônia, sem ter os tremores promovidos pela atividade simpático-mimética ou a taquicardia também observada em alguns pacientes, principalmente usuários de doses um pouco maiores da cocaína. Só que aí nós temos um problema, né? A heroína, ela é uma droga que ela é considerada, né, um opioide semissintético. Ela é de difícil acesso, então ela vai ser obtida de maneira ilegal. A fabricação dela é um pouco mais difícil também. Ela é mais cara, vamos dizer assim, para ser obtida, né? O que seria mais próximo no nosso país, na nossa realidade ou na nossa região de se obter como associação? Cocaína com algum outro opioide, como o fentanil, que é de uso hospitalar, ou carfentanil, que é de uso médico veterinário. E aí surgiu a grande sacada da modificação. Bom, se a gente faz a utilização de cocaína com heroína e dá muito certo, então vamos trocar a heroína por algum opioide que a gente consiga ter acesso. E, ultimamente, tem se feito a utilização, a associação da cocaína com o carfentanil. Foi a grande ideia da Rita Repulsa, né? Vamos pegar, então, o quê? E trocar por carfentanil. E aí vamos entender o que aconteceu com essa troca, né? Será que vai dar a mesma coisa? Será que eu tirar a heroína e substituir, né, ela pelo carfentanil, que é um opioide que teoricamente tem o mesmo mecanismo de ação, o mesmo perfil de efeito colateral, será que vai dar bem ou será que vai dar ruim, né? Esse é o nosso foco nesse episódio. Bom, apresentando para vocês um checklist rápido da cocaína. É uma droga ilícita, é extraída da planta Erythroxylum coca, psicoestimulante, usada desde o século VI a.C., já foi prescrita por Freud e eu posso encontrar ela em várias apresentações, desde o cloridrato, né, o sal da cocaína, o pozinho mais comum, crack, que é a pedra fumada, merla e pasta base. Checklist do carfentanil. Quem é o carfentanil? O carfentanil é uma droga ilícita para uso humano. Cuidado, para uso humano é ilícito. Mas no nosso país, por exemplo, no Brasil, a gente tem liberação para uso médico veterinário. Então, é uma droga autorizada no Brasil para ser utilizada em animais, como, por exemplo, é o anestésico mais comum de ser aplicado em elefantes. Depressor do sistema nervoso central, lembrando que é uma droga o quê? Opioide, todos os opioides são depressores do sistema nervoso central. E alguns outros opioides que são irmãozinhos do carfentanil, estão ali na mesma família. Morfina, heroína, fentanil, oxicodona, hidrocodona, propoxifeno e o propofol. Além de tudo isso, o carfentanil tem uma curiosidade, uma a mais, comparado aos seus outros irmãos, que é a potência. O carfentanil ele é 10.000 vezes mais potente do que a heroína, por exemplo. Quem te ensinou isso? Professor, foi meu professor muito doido de ciência. Recapitular aí a farmacobásica. E aí, nós juntamos as duas substâncias e tivemos o quê? Uma surpresa sobre a potência letal. O carfentanil, justamente por ter essa potência 10.000 vezes superior à da heroína, ele me trouxe uma consequência, que é também o quê? O aumento dos efeitos tóxicos, o por isso, então, do nosso tiro pela culatra. A gente desvendou o mistério desse episódio. Se nós compararmos aí no slide, nós vamos observar cada frasco desse é a dose necessária para ter o efeito letal. Então, eu preciso aumentar a potência de efeito farmacológico ou toxicológico de uma droga, nós temos que ter cuidado também com o aumento da potência no que tange os efeitos colaterais. Os opioides são drogas depressoras do sistema nervoso central na ação rangeriana. E o que isso quer dizer? Que se eu tiver uma depressão muito acentuada, nós vamos observar que pode ocorrer o quê? Depressão cardíaca e respiratória, até incluindo o óbito, incluindo a morte. Por isso que nós temos
vários relatos de casos de pessoas que fazem abuso de substâncias opioides e na overdose, ou seja, no excesso da sua utilização, elas acabam, morrendo, tendo aí um evento final fatal associado a essa utilização em excesso. E o que aconteceu é que a Rita Repulsa faltou a aula de farmácia. E ela esqueceu que se eu aumento a potência do efeito farmacológico, eu também aumento a potência de efeito tóxico, de efeito colateral. E se eu troquei heroína, que era menos potente, por carfentanil, o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter feito um reajuste de dose. Se eu tiver utilizado na mesma dose o carfentanil e a heroína nessa associação, eu vou ter um espectro de efeitos tóxicos também muito maior. E é o que aconteceu com a utilização de cocaína e carfentanil, gerando várias fatalidades em torno de alguns locais aí, de alguns países estrangeiros, que foi o evento fatal aí, promovido pela depressão cardiorrespiratória, uma vez que o carfentanil tem maior potência tóxica e, portanto, pode causar mais facilmente uma overdose em doses bem menores do que quando eu comparo com a heroína. Gostou do assunto, Ranger? Então, tô deixando o material aí para você dar uma olhadinha. E lembre-se, se a base é sólida, quem define o topo é você. Bom, Rangers, chegamos ao final do nosso episódio. Gostou do nosso tema? Então, faz o seguinte, larga o dedo aí no joinha, larga o dedo para se inscrever no nosso canal e larga comentários também para a gente saber sobre o que mais vocês querem assistir aqui e até o nosso próximo episódio.